Bom dia, Rúbia, bom Você dia a tá joia? todos aí. O que eu vou falar agora, né? Olha a Olha, responsabilidade ficou bom, eu que você colocou. troquei Hã? minha camisa e nós ficamos igual parzinho de jarra aqui na tela, ficou bom. Mas sintonia, ó, você viu, ó, a gente tá entrosado Sensacional. já. Como é que você tá, querido? Tudo bem? Tô bem, e vocês? Tudo certo Como é aí? que, como é que tá aí, Rafael e os Zeus? Tá que o Zeus tava aqui agora há pouco comigo, mas ele saiu, tá dormindo ali, tá ali Lindão fora. Hoje demais. ele vai tomar banho, hoje é dia de Ele tem tomar um banho hoje. cachorro que dá dois deles, Zeus, maravilhoso o cachorro dele, coisa mais fofa do mundo. Querido, fala pra gente, nós vamos conversar hoje sobre... Vamos falar sobre sobrecarga térmica, mais conhecido como calor na higiene ocupacional, tá? Então a gente vai bater um papo sobre esse agente físico aí que causa certas dúvidas na galera, então vamos bater um papo sobre ele hoje. Com as últimas alterações que nós tivemos, que já não são recentes mais, né, Gustavo? A coisa está passando tão rápido assim, mas tem muita dúvida do pessoal com relação à caracterização, não tem? Ah, tem, principalmente com a portaria 1359 do ano passado, né? Faz um ano, né? Foi do dia 9 de dezembro do ano passado, quase um ano. Então, essas alterações, elas mudaram o anexo 3 da NR15. Então, Certo. nós tivemos um novo texto para esse anexo que trata de insalubridade por exposição ao calor, e tivemos a criação de um anexo 3 também, mas agora na NR9, tratando de aspectos de prevenção quanto aos trabalhos que envolvem sobrecarga térmica. Então, esses dois anexos, um que foi modificado e o outro que foi criado, eles caíram como uma bomba na área de SST e de higiene ocupacional, e muitas pessoas têm dúvida de como utilizá-los, como interpretar os resultados, o que eu tenho que fazer a partir de agora. Então, o nosso bate-papo vai ser bem centralizado nessas questões aí de como entender essas alterações e ver como elas podem ser usadas no nosso dia a dia. Sensacional. Gustavo, não vou tomar tempo da sua apresentação, não. Pessoal, se você precisar compartilhar a tela, você já pode fazê-lo, por favor. Galera, Beleza? Gustavo é produtor de conteúdo oficial aqui do Academy SST. A gente sempre tem material com muita qualidade do Gustavo. Tem vários cursos vindo aí com relação à expertise que ele tem dentro da área de higiene ocupacional, como a gente havia dito. E a gente vai falar sobre isso com vocês no decorrer das apresentações do dia de hoje e de amanhã também. Tem muita novidade para a gente poder passar para vocês aqui. E aí a gente vai ter o mesmo processo com relação aos certificados, tá? Fiquem ligados aqui com relação com o PIN, né? Que eu vou estar colocando na tela para vocês. Tem que entrar lá no edupulsos.io, tá? Não precisa colocar www, não tem .com.br, nem nada. Vai te pedir o PIN, você vai colocar o PIN, informar seus dados e aguardar que na sequência a gente vai estar coletando as informações para poder te encaminhar o certificado. O certificado não sai na hora, a gente vai encaminhar para vocês ainda dentro do mês de dezembro, mas até, graças a Deus, em função do volume de pessoas que têm acompanhado as nossas palestras aqui, a gente não tem tempo hábil para poder fazer de maneira automática, né, aqui rapidamente, para já liberar para vocês no decorrer do evento. Mas podem ficar tranquilos que todos vocês receberão, tá certo? Gustavo, vou deixar você, então, com a nossa audiência. Você já é de casa, já sabe, domina totalmente aqui dos processos, né, em relação às lives, às palestras que a gente faz. Muito obrigado, mais uma vez, por fazer parte da nossa equipe. O palco do Academy SST é teu, fique à vontade, eu estou aqui nos bastidores. Obrigado, boa palestra. Obrigado, querida. Quero agradecer também ao Jorge aí pelo apoio, foi fundamental também, aí vem sendo muito fundamental, nosso amigo Jorge de Castro aí conosco também. Um abraço para Odete Sanches, nossa colega produtora de conteúdo também, e o Lucas Eide, grande amigo aí, médico do trabalho, que também está conosco nesse time. Bom, primeiro eu quero agradecê-los por estarem aqui acompanhando essa palestra, esse bate-papo, na verdade. A gente vai aqui trocar algumas ideias, trocar algumas informações. Então, hoje o nosso tema é sobrecarga térmica, também conhecido como calor, ok? Então, vamos lá. A questão da sobrecarga térmica não é nova, tá? A gente está acostumado, desde os primórdios das normas regulamentadoras, a termos algum direcionamento sobre as avaliações de exposição ocupacional ao calor. Mas até então, nós tínhamos apenas
parâmetros relacionados à caracterização do adicional de insalubridade, conforme o antigo anexo 3 da NR15, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas, em termos de aspectos preventivos, nós não tínhamos, nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90, algum parâmetro que pudesse dar base para a gente fazer uma avaliação e interpretar os resultados, fazer uma correlação para prevenir doenças, para prevenir as consequências da exposição ocupacional à sobrecarga térmica. Isso aqui no Brasil, pelo menos, não no cenário internacional. No cenário internacional, nós temos normas da ISO, normas do NIOSH, por exemplo, que já falam da exposição ao calor há muito tempo. Mas o grande marco no Brasil, em termos de prevenção em relação à exposição ao calor, aconteceu em 2002, quando foi publicada a primeira versão da norma de higiene ocupacional 06, NHO 06, da Fundação Jorge Duprá de Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, conhecida como Fundacentro. E de 2002 para cá, a NHO 06, ela está presente na legislação previdenciária, principalmente a partir de 2004, com a caracterização da aposentadoria especial sendo realizada com base nas metodologias da NHO 06, ok? Com base nos métodos previstos ali. Então, a NHO 06, em 2002, ela trouxe para a gente muitos conceitos que foram importantes para fazer essa caracterização da exposição à sobrecarga térmica e, consequentemente, a caracterização da insalubridade, certo? Da insalubridade não, da aposentadoria especial. E isso foi muito importante para que nós pudéssemos ter uma norma específica para tratar desse tema. E aí, consequentemente, com a evolução da legislação, que vem acontecendo pelo menos dos últimos anos para cá, foi debatida a possibilidade de nós termos uma nova norma que tratasse da exposição ao calor, mas agora na legislação trabalhista. Lembrando que nós temos a questão da NHO 06, até então, citada no anexo 4 do decreto 3.048, quando a gente pensa na avaliação de calor para fins de concessão da aposentadoria especial, que é diferente da caracterização da insalubridade, tá? A insalubridade está prevista na legislação trabalhista. E até então, mesmo depois de 2002, nós continuamos a usar o anexo 3 da NR15, que era um anexo muito simplista, né, do ponto de vista de informação. Nós praticamente não tínhamos ali muitos valores de taxa metabólica para que elas pudessem ser caracterizadas. A avaliação feita com base no anexo 3 da NR15 para a caracterização da insalubridade também era uma avaliação do ponto de vista técnico muito superficial, porque usa o método simplificado da CGH, que é um método que está presente no próprio livreto da CGH, mas é um método simplificado. Enfim, nós não tínhamos aqui, para a legislação trabalhista, um guia ou um anexo, uma norma que pudesse ser bem esclarecedor do ponto de vista técnico, do ponto de vista de procedimento, do ponto de vista de interpretação dos resultados. E através da portaria 1359, que foi publicada no passado, nós, enfim, tivemos, então, a adoção de um anexo, que é o anexo 3 da NR9, que é um anexo metodológico. Então, toda a parte de metodologia, de como fazer a avaliação da exposição ao calor, estará lá nesse anexo, tá? E o anexo 3 da NR15, que trata do pagamento da adicional de salubridade, ele foi atualizado, adotando também muitos critérios que estão na NHO 06. Mas essa NHO 06, que foi pega como base para a criação desses anexos, é a NHO 06 da segunda edição. Nós tivemos uma segunda edição da NHO 06, que foi atualizada em 2017 pela Fundacentro, e essa NHO 06 é que deu base para que nós pudéssemos, então, criar esses dois novos anexos, né? O anexo 3, que foi alterado, e o 3 da NR9, que foi criado. Beleza? Bom, essa foi uma breve introdução para esse bate-papo que nós teremos aqui no Academy SST, terceira edição. Participo dele desde a primeira edição, lá em Minas Gerais, no final de 2018, que foi o ano que eu conheci
a Rúbia, então já tem ali, foi em meados de 2018, já tem ali praticamente 3 anos quase que a gente se conhece, então para mim é sempre um prazer estar aqui palestrando nesse evento. Bom, mas antes da gente falar das normas, novamente, de exposição ao calor, nós temos que entender que a sobrecarga térmica, ela causa problemas de saúde, ou seja, quando a temperatura do núcleo corporal, que está ligado ao sistema nervoso central, ela ultrapassa 38 graus, que é a temperatura interna do nosso corpo, é caracterizada, então, uma sobrecarga térmica que tem origem fisiológica e que pode, através disso, provocar câimbras do calor, fadiga muscular, perda de bombas de sódio e potássio. Você tem muito uso de adenosina trifosfato, que é a síntese da ATP para geração de energia, então seu músculo, as suas funções metabólicas, elas são aceleradas por conta dessa exposição ao calor, o que desencadeia uma grande fadiga, né, dessa pessoa. Então, síncopes de calor, choques de calor, desgaste muscular, perda de peso, excreção de sódio e potássio, bombas de sódio e potássio, como eu falei agora, todas elas são consequências fisiológicas da exposição à sobrecarga térmica no ambiente de trabalho. Então, quando nós pensamos no anexo 3 da NR9, nós pensamos nos aspectos preventivos, ou seja, como nós devemos fazer a avaliação qualitativa e quantitativa de calor, buscando prevenir essas doenças. Então, esse anexo, ele tem única e exclusivamente o objetivo de ser preventivo, ok? Então, ele está correlacionado com essas atividades de prevenção, ao contrário do anexo 3 da NR15, que fala da caracterização da insalubridade para que o trabalhador possa ter direito àquele valor que é calculado com base em 20% do salário mínimo vigente. Mas, além disso, nós também pensamos no calor em termos de produtividade. Nós sabemos que lá no item 17.5.2 da NR17, nós temos a questão da temperatura efetiva. A temperatura efetiva, ela nada mais é do que um aspecto de conforto térmico. Eu não estou falando de estresse térmico, uma situação onde eu posso ter uma doença ocupacional associada ao calor, que é muito comum em indústrias de fundição, siderúrgicas e forjarias. Eu estou falando de ambientes, nesse caso, administrativos, laboratórios, escritórios, onde as pessoas precisam de concentração, precisam estar focadas naquele trabalho e, consequentemente, se a temperatura ela for muito baixa ou muito alta, você acaba tendo um desconforto térmico e isso atrapalha a qualidade do seu trabalho, vai atrapalhar a tua produtividade e, para isso, nós devemos fazer uma avaliação da temperatura efetiva, que vai usar 3 variáveis: temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido e a velocidade do ar. Cruzando essas 3 informações numa carta chamada de ábaco de temperatura efetiva, nós iremos obter essa temperatura que vai ser comparada com o valor que vai do intervalo de 20 a 23 graus Celsius, para você saber se realmente aquele ambiente de trabalho ele possui condições térmicas que proporcionam conforto para a maioria dos usuários, para a maioria das pessoas que estão laborando naquele local. Então, são 2 linhas diferentes. Uma avaliação de estresse térmico para fins preventivos, em termos de doença ocupacional, e uma outra avaliação de estresse térmico, agora, na verdade, de temperatura efetiva para questão de conforto. Conforto em relação às exposições ao calor, tá? São 2 linhas de trabalho diferentes. Então, a portaria 1359, ela não alterou nada referente à parte de conforto térmico. Ela alterou aquilo que diz respeito ao pagamento do adicional de insalubridade, no anexo 3 da NR15, aprovou a criação, então, do anexo 3 da NR9, que é o PPRA, e isso é importante a gente observar, tá? Nós já temos o anexo 1 da NR9 que fala de vibração, o anexo 2 da NR9 que fala de benzeno em postos de combustíveis, e o anexo 3 que fala de calor. Com a entrada do PGR, o PPRA ele vai sair de cena futuramente, e a norma ela vai voltar a ter uma característica que ela tinha até 1994. Até 1994, meados de 1994, a NR9 se chamava riscos ambientais.
ela não era um programa de gestão de higiene ocupacional, era só uma norma onde você tinha a classificação do que eram agentes físicos, químicos e biológicos. E aí, a partir de meados de 94, entrou o PPRA, e essa norma passou a ter um caráter de gestão. Com a entrada do PGR, a NR9 ela vai voltar a ser uma norma onde ela não vai ter mais na sua estrutura um programa de gestão de higiene ocupacional, mas sim ela vai ter as metodologias que deverão ser adotadas para que nós façamos a avaliação desses agentes físicos, químicos e biológicos no ambiente de trabalho. O anexo 1 já dá toda a parte de referência que nós precisamos para vibração. Nós temos ali a análise preliminar de exposição, nós temos os critérios de julgamento de dados, nós temos os valores de nível de ação e limite de tolerância. A mesma coisa que acontece no anexo 3 da NR15 para o calor, e assim vai acontecer para ruído, para agentes químicos e para os demais fatores de riscos ambientais que nós teremos agregados nesses anexos da NR9. Então, ela deixa de ser um programa de gerenciamento de riscos e passa a ser uma norma, que eu diria, mais metodológica, dando norte para que nós possamos fazer, então, uma avaliação bem mais assertiva dos riscos ambientais. Aí eu só saliento uma coisa também que as pessoas não observam. Essa portaria 1359, ela também alterou a NR28. A NR28 fala de fiscalização e penalidades. Então, aqui vocês estão vendo que o descumprimento dos itens do anexo 3 da NR9, eles geram infração, todas elas de segurança do trabalho, e vocês podem ver que são infrações de grau 3 e grau 4. Então, o descumprimento das questões relativas ao anexo 3, que fala de sobrecarga térmica, gera multa e são infrações mais altas. Apesar de nós termos uma UFIR, uma unidade fiscal de referência defasada, que desde o ano 2000 está congelada em 1,0641, não acompanhando o crescimento da inflação, eu só quero destacar que, mesmo assim, nós temos multas que foram alteradas e que são aplicadas especificamente para o anexo 3 da NR9 e que são multas sempre de infração 3 ou 4. Então, essa é uma observação que o pessoal não costuma falar muito. Fala da alteração do anexo 3 lá da NR15 e da NR9, mas não fala que a NR28 também foi alterada em termos dos autos de infração relativos às exposições ao calor. E como eu falei, a base técnica para essas mudanças é a NHO 06, segunda versão da Fundacentro, que foi publicada em 2017. E quais foram as principais mudanças e atualizações ocorridas? Nós adotamos, então, a unidade de medida Watt, tá, para expressar a taxa metabólica. Até então nós tínhamos quilocalorias, tá? Então a unidade que nós tínhamos era a unidade de quilocalorias, que era a unidade que nós expressávamos a taxa metabólica, que é o gasto energético de uma determinada atividade que o trabalhador exerce. Mas para que nós pudéssemos padronizar as unidades de medida com o sistema internacional, foi adotada essa unidade de potência. Watt, a gente está muito acostumado a simbolizar potência elétrica, né? Só você pegar um equipamento, por exemplo, você vai ver o consumo de energia dele, por exemplo, vai estar simbolizado em watt, porque é a potência, né? O trabalho por unidade de tempo. Então, nesse caso, nós adotamos agora a unidade do watt para simbolizar a taxa metabólica, para fazer referência à taxa metabólica. Nós também temos a adequação dos limites de exposição para trabalhadores aclimatizados e não aclimatizados, que a gente vai falar daqui a pouco também. Nós temos nível de ação para trabalhadores aclimatizados e estabelecimento de limite de tolerância tipo valor teto, algo que a gente está tão acostumado, por exemplo, aos agentes químicos, né, de fazer aquela análise, né, do limite de tolerância e verificar se ele tem valor teto, ou aquele valor ceiling da CGH, que é o limite de tolerância valor teto para alguns químicos. Nós temos também agora valor teto para o calor, ok? E a correção do IBUTG, que é o índice de bulbo úmido termômetro de globo, criado lá em 1957 pela Marinha e o Exército Americano, para avaliar a exposição dos soldados em campo de batalha, tá, em campo de treinamento em relação ao calor, tá? Então é daí que foi derivado o IBUTG. Ele foi utilizado ainda uma ferramenta que é utilizada, mas no passado tinha muito mais aplicabilidade em exércitos e atividades militares de uma forma geral.
e agora nós sabemos que boa parte do que nós temos em segurança do trabalho tem origem militar, né? A gente pega, por exemplo, avaliações de risco, metodologias de investigação de acidentes. Vocês podem ver que boa parte dessas metodologias que nós usamos em segurança do trabalho, seja em higiene ocupacional ou não, elas têm origem na indústria militar e principalmente também na indústria aeroespacial, que são ferramentas que depois são aplicadas na área de segurança de processos e segurança do trabalho. Nós também temos um item muito polêmico, principalmente quanto ao anexo 3 da NR15, que fala das avaliações de calor a céu aberto. Muito polêmico isso, porque atividades que expõem os trabalhadores à sobrecarga térmica de origem natural, ou seja, radiações solares, onde nós temos apenas o calor natural como a fonte de emissão da sobrecarga térmica, então, nesse caso, nós não temos a percepção do pagamento do adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, a avaliação só vai ser realizada quando o trabalhador está realizando atividades onde há exposição a fontes artificiais de calor. Então, quando eu falo de fornos, equipamentos, por exemplo, que geram calor, trabalhos de forjaria, trabalho em siderúrgicas, trabalhos onde há a emissão de calor. Só para vocês saberem, calor nada mais é do que energia térmica em transição, tá? Teoricamente, nós estamos cometendo um equívoco quando você fala, estou com calor. Na verdade, você devia falar, estou com uma temperatura, estou com uma sensibilidade térmica alta, ou estou sentindo uma temperatura elevada, porque, na verdade, você está com uma temperatura alta no seu corpo, por isso que você tem essa sensação térmica, tá? Mas o calor, ele é energia térmica em transição de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Nunca o contrário, tá? Se bem que em alguns laboratórios isso já foi feito, mas na natureza nós não violamos o segundo princípio da termodinâmica, tá? Então é sempre do corpo de temperatura maior para o de temperatura menor. Então, essa energia térmica que está sendo transferida de um corpo para outro, mais quente para o mais frio, é o que nós chamamos de calor, essa energia térmica transmitida. Lembrando sempre que a principal fonte ou a principal forma de troca térmica do nosso corpo com o ambiente, e que pode representar até 60% da troca térmica geral, são as trocas térmicas por radiação, tá? Então, radiação infravermelha, principalmente, essa troca térmica que tem como característica a radiação, ela é a principal forma da gente absorver calor do meio, ou seja, de um local onde a temperatura é maior do que a temperatura do nosso corpo. Estando num local onde a temperatura ambiente é maior do que a temperatura do meu corpo, o que acontece? Esse meio vai transferir essa energia térmica, esse calor, para o meu corpo, que está numa temperatura mais baixa, para que eles possam atingir um equilíbrio. Só que, para mim, para o meu corpo, uma temperatura onde o núcleo do meu corpo fica com uma temperatura superior a 38 graus Celsius, e isso caracteriza um processo de hipertermia. Hipertermia é quando eu estou exposto ao calor e essa sobrecarga térmica acaba acarretando aquelas condições que eu fiz referência no começo da apresentação. Então, a pessoa começa a ter cãibra, a pessoa começa a perder concentração, ela tem vasodilatação e a pressão dela cai, tá? A pressão arterial dela cai, então são as consequências geradas pela exposição ao calor. E aí eu pergunto para vocês, né? Qual que é a diferença da consequência que nós temos do calor, que tem uma fonte natural de emissão, para uma fonte artificial? Para mim, os efeitos vão ser os mesmos. Então, por que não pagar o adicional de insalubridade quando você tem essa condição? É um item polêmico. Lógico, eu não sou nem a favor do pagamento do adicional de insalubridade. Não estou discutindo isso. Mas se a pessoa tem direito, ora, por que um vai ter e o outro não vai ter? Porque o trabalhador que faz corte de cana-de-açúcar, que trabalha numa lavoura, que trabalha numa região onde naturalmente faz muito calor, ele não vai ter direito à percepção do pagamento do adicional de insalubridade. Então, enfim, é uma questão bem polêmica essa, mas que foi incluído no anexo 3 da NR15, que é as exposições à fonte natural não darão direito ao adicional de insalubridade. Nós também temos o estabelecimento de uma região de incerteza sobre as condições de exposição
dos trabalhadores aclimatizados. Então, quando a gente fala da exposição ao calor, nós falamos de muitas incertezas. Só a taxa metabólica, por exemplo, se vocês forem ver lá na ISO 9920, que foi a ISO que nós tivemos como base para determinar as taxas metabólicas, a exatidão dos resultados é de mais ou menos 20%. Então, quando a gente fala de avaliação de sobrecarga térmica, ou quando a gente fala de avaliação quantitativa, nós temos critérios de incerteza na hora de fazer essa avaliação, seja a incerteza do instrumento, seja a incerteza do método analítico, enfim, existem várias incertezas associadas. Então, foi criada uma região de incerteza para a exposição dos trabalhadores aclimatizados. Se você tiver uma sobrecarga térmica dentro de um determinado intervalo, olha, esse intervalo aqui está dentro de uma região de incerteza. Pode ser que o resultado seja maior do que você obteve no seu equipamento. Então, é muito importante olhar esse detalhe do anexo 3 da NR9, tá? E da NHO também 06 na segunda edição. A adoção do critério de julgamento e tomada de decisão em função das condições de exposição analisadas. Então, essa é uma coisa que vai acontecer principalmente para os novos anexos da NR9. Nós teremos uma tabelinha onde você vai saber o que precisa ser feito de acordo com o resultado que você obteve. Se o resultado foi baixo, você vai manter as condições existentes. Se foi um resultado que ficou acima do nível de ação, você vai adotar medidas de controle. E acima do limite de exposição ocupacional, você já deve adotar medidas emergenciais. Então, esse critério de julgamento, esse quadrinho para você tomar uma ação, ela é uma coisa que já vem acontecendo na atualização das normas, na criação das novas normas, e que apareceu também na norma de higiene ocupacional 06, nessa segunda edição, e que também pode ser usada para a gente fazer avaliação para fins preventivos. E, por fim, mais abrangência sobre as medidas preventivas e corretivas a serem adotadas. Bom, dando sequência, nós vimos então que a taxa metabólica, que é uma coisa muito importante, que às vezes nós não damos a devida atenção, ela vai ser dada em watts, né? E essa taxa metabólica dada em watts, ela acompanha, então, o que nós temos no sistema internacional, e aí tem uma simples equação, onde você consegue descobrir qual é o valor em quilocalorias hora da taxa metabólica, sabendo o valor do seu metabolismo em watts. E aí você pode fazer também o contrário. Você pode descobrir qual que é o valor do seu metabolismo em watts, isolando essa variável na tua equação e depois dividindo o valor da taxa metabólica em quilocalorias hora por uma constante, que é uma constante dada na NHO 06, que é esse valor de 0,859845, tá? Então é só uma formulazinha bem simples aí para vocês descobrirem a taxa metabólica, seja ela dada em watts ou quilocalorias hora. Sabendo uma, consequentemente, você consegue descobrir qual é a outra. E quando eu falo de taxa metabólica, eu falo do funcionamento do nosso organismo. Nosso corpo, ele apresenta diversas atividades. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma atividade digestiva, a digestão de um alimento, quando eu falo, por exemplo, da atividade onde a pessoa exerce força, onde ela exerce uma atividade onde ela precisa fazer força, ou ela precisa, de alguma forma, ter uma exigência física mais elevada. Ou quando você está em repouso, simplesmente se você está sentado sem fazer nada. Tudo isso demanda o uso de energia, demanda o uso de recursos do seu corpo. Então, a geração de energia pelos músculos, a geração de atividade de respiração, como eu falei agora, atividades onde você mantém o seu corpo em funcionamento, nós conhecemos essas atividades como atividades que geram um metabolismo. Então, o metabolismo nada mais é do que o conjunto de atividades que seu corpo realiza, tá? Para realizar essas funções vitais, para respirar, para fazer essa troca de gases que nós chamamos de hematose. Quando você realiza uma atividade profissional, você vai ter uma taxa metabólica associada a essa atividade. Quando você está praticando uma atividade física, você tem uma outra taxa metabólica associada a essa atividade também. Então, tudo que o seu corpo faz, tudo que o seu corpo executa em termos de movimento, em termos de funcionamento, isso gera um uso de recursos.
um uso de nutrientes pelo seu corpo. E o uso desses nutrientes e a forma como essa atividade acontece é o que nós denominamos na parte de avaliação de sobrecarga térmica como taxa metabólica. Essa taxa metabólica, ela vai estar associada a diferentes atividades. Então, quando eu realizo uma atividade, eu estou tendo um gasto calórico, eu estou tendo um gasto energético, mas que agora a gente trata isso em termos de potência, ou seja, a quantidade de trabalho que foi realizada na escala de tempo. É igual como se vocês estivessem, por exemplo, fazendo atividade física numa academia, puxando um peso, por exemplo. Quanto mais energia vocês fazem para levantar uma barra, maior é o trabalho realizado naquela unidade de tempo e, consequentemente, maior é a potência. Então, a potência está associada a esse trabalho que é feito pelo nosso corpo. E quanto mais trabalho nós temos, quanto mais força a gente precisa fazer, quanto mais energia nós gastamos, maior vai ser essa taxa metabólica. E por que eu estou enfatizando isso? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente acaba não dando a devida atenção para a taxa metabólica. As pessoas ficam muito preocupadas em calcular o IBUTG utilizando o termômetro de bulbo natural, o termômetro de bulbo seco e o termômetro de globo, e esquecem que avaliar a taxa metabólica é tão importante quanto e é a parte que os profissionais mais cometem erros, que é a determinação da taxa metabólica, determinar o tipo de atividade que o trabalhador está executando. Então, como eu falei para vocês, desde um repouso até uma atividade mais pesada, como carregar um peso ou praticar esportes, você tem uma taxa metabólica associada a cada uma dessas atividades. É lógico, quando você está em repouso, quando você está parado, o seu gasto energético, o trabalho que o seu corpo executa é muito menor. Agora, quando você está carregando um peso, igual o bonequinho aí, ou está jogando futebol, um basquete, o seu gasto energético é muito maior. Consequentemente, o seu metabolismo também vai apresentar um resultado mais elevado. E eu chamo a atenção disso porque na NHO 06, na segunda edição, nós temos lá os valores de taxa metabólica para cada tipo de atividade, coisa que nós também temos no anexo 3 da NR9 e no anexo 3 da NR15. E essa taxa metabólica ela está associada a diferentes tipos de atividade. E nós precisamos associar essa taxa metabólica com alguma das atividades que o trabalhador exerce. E é aí que as pessoas cometem muitos erros e ficam com dúvida na hora de equiparar aquela atividade a uma dessas tarefas que estão aí no quadro. E outra coisa que eu também me questiono bastante, no anexo 3 da NR9, nesse item 2.4.1.1.1, é permitido ao profissional de SST consultar literaturas técnicas para determinar a taxa metabólica da atividade, sem que ele fique restrito àquele quadro que está previsto na norma. Só que isso só está na NR9. A NR15, você compulsoriamente deve utilizar as taxas metabólicas previstas ali. Ora, então peritos e assistentes técnicos não podem usar outras literaturas técnicas? A minha crítica ao anexo 3 da NR15 é que ela restringiu muito a avaliação, muito mesmo. Parece que até o ponto de dificultar a caracterização da insalubridade, mas isso é um ponto de vista meu, tá? E lembro que todos os limites de exposição ocupacional para exposição ao calor são para trabalhadores que tiveram a aptidão física avaliada por um médico do trabalho, dentro do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Então, tudo que a gente vai ver de limite de exposição, nível de ação, tudo aquilo que está previsto na norma, são para esses trabalhadores que foram tidos como aptos para executar aquela atividade. E a gente sabe que a avaliação da exposição à sobrecarga térmica, ela tem duas variáveis importantes. Então, é a taxa metabólica média ponderada e o IBUTG média ponderada. Então, nós temos essas duas variáveis, o IBUTG e a taxa metabólica. Eu reforço sempre a questão da taxa metabólica porque, como eu disse, há muita dificuldade, mesmo que nós tenhamos agora uma norma mais robusta, com maior número de exemplos, tá? Ainda assim, muitas pessoas têm dificuldades de associar uma determinada atividade que ela está vendo com aquilo que está previsto na norma.
É lógico que a gente pode usar da associação também. Você pode pegar aquela atividade e muitas vezes não encontrar ela na tabela, mas você pode associar ela com uma atividade equivalente a alguma dasquelas que estejam descritas no anexo 3 da NR9. E sempre lembrando que o IBOTG e a taxa metabólica, elas são determinadas para os 60 minutos mais críticos ao longo de uma jornada de trabalho. Elas devem ser coincidentes, tá? Então, o determinado horário que eu estabeleci para fazer o meu cálculo do IBOTG, que corresponde aos 60 minutos mais críticos, ele deve ser o mesmo intervalo de tempo da taxa metabólica. Eu não posso pegar um intervalo de 60 minutos que vai das 14 às 15 horas para o IBOTG e de uma taxa metabólica que vai das 16 às 17 horas, tá? Ou seja, horários distintos. Não, eles têm que estar dentro do mesmo intervalo de horário, não pode ser diferente. E vale sempre lembrar que as questões de sobrecarga térmica, elas estão associadas àquilo que nós falamos no início da apresentação, trabalhadores aclimatizados e não aclimatizados. Uma pessoa que é aclimatizada é aquela pessoa que ela passou por uma adaptação gradual àquele ambiente onde a temperatura é mais elevada. Simplesmente ela não foi colocada para trabalhar lá de uma hora para outra. Ó, fulano, a partir de amanhã você vai sair aqui desse setor e vai trabalhar lá na forjaria, ali ajudando o pessoal nas prensas de fricção por acionamento difuso, por exemplo. Não, você não pode fazer isso. A pessoa, gradativamente, ela tem que trabalhar naquele local e, quando eu falo gradativo, é que essa adaptação vai sendo feita aos poucos. Você cria um plano de aclimatização junto com a medicina do trabalho para que essa pessoa possa, gradativamente, pouco a pouco, sendo exposta àquele novo ambiente, àquela nova condição de trabalho, para que o organismo dela vá se adaptando a essa nova realidade. Então, ela vai tendo equilíbrio homeotérmico para que ela possa, então, desenvolver as suas funções de uma forma que o corpo tenha esse tempo de adaptação. Agora, um indivíduo não aclimatizado é esse que não teve tempo suficiente para adaptação fisiológica, tá? Então, ele não teve esse plano executado e, consequentemente, estará muito mais suscetível ao aumento da temperatura interna do corpo e, consequentemente, a um dano causado por essa exposição ao calor. Então, é importantíssimo que haja esse planejamento entre as equipes de segurança, medicina do trabalho, produção da empresa, processos, para que essas pessoas elas possam ser adaptadas em termos fisiológicos para essa nova condição de trabalho, onde elas estarão expostas ao calor, sempre sob supervisão médica, ok? E aí é importante destacar que a norma de higiene ocupacional, ela tem ali algumas observações sobre o que são os trabalhadores não aclimatizados. Trabalhadores não aclimatizados são aqueles que não tiveram esse período de adaptação às condições mais críticas de trabalho, eles estavam expostos a uma fonte de calor, mas foram colocados em outro local onde a temperatura do ambiente é ainda mais elevada, é muito pior, por exemplo. Então, mesmo que ele já trabalhava num local onde havia exposição ao calor, se ele é colocado numa situação mais crítica, isso faz com que ele seja um trabalhador não aclimatizado. Pessoas que, por exemplo, tenham sido aclimatizadas, mas foram afastadas desse trabalho por mais de 7 dias. Então, se a pessoa ficou mais de 7 dias afastada do trabalho naquele setor onde ela tem exposição ao calor, ela vai ser considerada no seu retorno uma pessoa não aclimatizada, ela precisa passar por um novo procedimento, um novo período de adaptação, e também pessoas que trabalham de forma eventual ou periódica expostas ao calor, ok? Então, esses são os trabalhadores não aclimatizados. E, além disso, nós temos também que as normas de calor trouxeram para a gente a questão do nível de ação. E o nível de ação ele é importante nesse caso da climatização, porque quando nós temos exposição ao calor, onde os valores estão acima do nível de ação, deve ser realizado um plano de aclimatização gradual, tá? Então, houve uma exposição acima do nível de ação, você já deve prever esse período de aclimatização e um plano deve ser desenvolvido em conjunto com os departamentos de engenharia e medicina do trabalho, ok? Aí está a fórmula do IBOTG,
o IBOTG média ponderada no tempo. Então, vocês podem ver que IBOTG ele vai ser calculado para o período de 60 minutos mais críticos da exposição da jornada de trabalho, levando em consideração os IBOTGs que foram quantificados ao longo daquele período. Então, vocês podem ver que nós temos um valor de IBOTG associado a um tempo 1, um segundo valor de IBOTG associado a um tempo 2, um terceiro valor de IBOTG associado a um tempo 3. Esses tempos são os valores que, somados, vão dar 60 minutos. Então, é uma média ponderada no tempo, tá? E eu sempre destaco isso porque o IBOTG, ele é obtido por meio de 3 variáveis, que a gente já conhece, que é a temperatura de bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido e a temperatura de globo, né, que é o globo negro lá de 6 polegadas que nós temos. Então, essas 3 variáveis é que determinam o meu IBOTG. É óbvio que se for um ambiente interno, a minha equação, se não me falha a memória, vai ser 0,7 vezes TBN mais 0,3 vezes TG. E se for um ambiente com carga de calor natural, se for um ambiente onde eu tenho calor natural, essa equação passa a ser 0,7 vezes TBN, mais 0,2 vezes TG e mais 0,1 vezes TBS, que é o termômetro de bulbo seco. Tá? Então, são as 3 variáveis que nós utilizamos para fazer a avaliação do calor. E o IBOTG, ele já é utilizado há muito tempo, tá? Então, na CGH, nós já temos a adoção do IBOTG, e não é de hoje. Depois que a CGH adotou o IBOTG, esse mesmo critério foi adotado pelo NIOSH, tá? Principalmente a partir da segunda edição do Criteria, de 1986, e na ISO 7243, de 1989, ok? E o NIOSH, ele destaca, num documento de 2016, que é importantíssimo a avaliação do calor, porque essa exposição ao calor gera comportamento inseguro também. Quando eu falo de comportamento inseguro, por favor, não pensem que eu estou aqui tentando resgatar para vocês a questão do ato inseguro, que desde 2009 não existe mais na NR1, apesar de nós termos a figura do ato faltoso. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa exposta ao calor é igual eu, por exemplo. Eu sinto muito calor de natureza, tá? Então, se eu estou exposto ao calor, por exemplo, num dia quente aqui em São Paulo, você acaba perdendo muito da sua percepção. Você perde foco, você perde atenção. Agora, imagina isso no ambiente industrial, com empilhadeiras, operação de máquinas, prensas, tornos, máquinas injetoras, por exemplo. Esse comportamento do trabalhador pode ser alterado pela exposição ao calor, gerando um acidente. Então, a gente não tem que pensar só na questão da doença ocupacional associada ao calor, mas também um possível acidente que pode acontecer com essa pessoa durante o trabalho, por causa dessa diminuição da pressão arterial e essa perda de percepção e de atenção que ela tem durante o trabalho dela. E alguns aspectos também que eu quero ressaltar, relativos à CGH, principalmente na edição de 2017, diz respeito também a algumas condições que a gente deve avaliar para determinar se esse trabalhador ele apresenta sintomas de sobrecarga térmica. Então, fadiga severa, náusea, tonturas, sudorese intensa, suor, no caso, falta de raciocínio, todos esses são indicadores de uma exposição mais grave. E também a perda de mais de 1,5% do peso corporal. Se a pessoa perde mais de 1,5% do peso corporal durante um dia de trabalho, ela perdeu muito líquido, ela perdeu muita massa nesse caso, e isso pode estar associado a esse desgaste físico dela, mas principalmente a perda de líquido, que acontece muito por conta da sudorese. E se ela não tiver a reposição hídrica através de ingestão de água ou até mesmo isotônicos, ela acaba tendo uma excreção muito grande de sódio na urina, e esse valor deve ser inferior a 50 nmoles em 24 horas. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui são parâmetros clínicos que estão associados à exposição ao calor. Aqui eu trouxe para vocês o quadro 1 do antigo anexo 3 da NR15, que falava da avaliação da exposição à sobrecarga térmica. Mas essa tabela aqui, ela foi utilizada de forma muito equivocada. Por quê? Ela assume que o regime de trabalho e descanso
elas acontecem no mesmo ponto. Então, para que eu pudesse usar essa tabela aqui, eu precisaria que o meu trabalhador executasse a tarefa num ponto e que o local de descanso, ou seja, o local onde ele não está mais executando aquela tarefa, fosse naquele mesmo local. Ou seja, não haveria deslocamento daquela pessoa. Ela, mesmo parando a atividade, ela ficaria naquele local. Deslocamentos de 1, 2 metros, 3 metros, pequenos deslocamentos já mudam essa sobrecarga térmica, já mudam essa exposição do trabalhador, descaracterizando o uso dessa planilha, dessa tabela que muitas pessoas utilizaram para qualquer tipo de exposição. A pessoa fazia uma atividade no ponto X e depois ia para o ponto Y. Atividades totalmente diferentes em ambientes totalmente distintos. Então, nesse caso, não tinha como você aplicar essa tabela, tá? Que é uma tabela mais fácil, é mais simples, porque se trata de uma avaliação simplificada que tem como base o próprio livreto da CGH. Nesse caso, quando você tem diferentes exposições ao calor, você tem que fazer a média ponderada no tempo. Você tem que fazer várias avaliações de BOTG para cada ciclo de exposição e determinar o valor médio, assim como a taxa metabólica. Só que, infelizmente, muitas pessoas não faziam isso. Acabavam utilizando a avaliação simplificada, principalmente em perícias judiciais, tá? E aqui eu trouxe um recorte do próprio livreto da CGH, onde nós temos essa mesma tabela com um formato um pouquinho diferente, que é da avaliação simplificada para exposição à sobrecarga térmica. E o próprio livreto da CGH salienta isso para a gente, que se houver exposição ao calor em trabalhos, em locais de trabalho e descanso que são diferentes, é preciso calcular e usar a média ponderada no tempo, IBOTG médio. Então, a própria CGH está falando isso. Se houver exposições a diferentes condições de sobrecarga térmica, não dá para usar essa avaliação simplificada aqui. Você tem que usar a média ponderada no tempo, dos 60 minutos mais críticos. E, infelizmente, isso não era feito, mas com a entrada do novo anexo 3, da NR15 e da NR9, nós temos ali uma metodologia que só presume a utilização da média ponderada no tempo. É claro, se você tiver um único valor de BOTG e um único valor de taxa metabólica, eles vão ser a sua média. Mas agora, nós sabemos que é extremamente difícil o trabalhador ter uma exposição apenas ao calor. Isso acontece de forma geralmente bem variada, por isso que nós precisamos calcular a média ponderada no tempo, ok? E aqui é só uma observação que a CGH ela sempre preconiza que a temperatura do núcleo corporal interno ela deve ser de até 38 graus Celsius, certo? E essa condição é válida para trabalhadores fisicamente aptos, que foi aquilo que eu falei agora há pouco em relação à aprovação médica, e aclimatados, usando roupas leves de verão. Então, tudo que nós vemos como limite de tolerância na CGH, os TLVs, eles são baseados nisso. Uma temperatura corporal interna de até 38 graus, pessoa adaptada, apta para essa função e usando roupas leves de verão que compõem um valor de 0,6 clô, que é um índice de isolamento térmico da vestimenta, que é uma coisa muito importante também que nós devemos saber. Se vocês escutaram um barulho de fundo aqui, é o Zeus, tá? Fiquem tranquilos. Então, além da gente determinar o IBOTG média ponderada no tempo, nós também devemos determinar a taxa metabólica média ponderada no tempo para os 60 minutos mais críticos, tá? E muito do que nós temos hoje em termos de legislação também pode ser obtido em fontes de pesquisa internacionais, tá? Então, eu deixei aí para vocês na tela a seção 3 do capítulo 4 da OSHA, Occupational Safety and Health Administration, onde nós temos o Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho do governo americano, do Departamento de Trabalho americano. E se vocês consultarem a seção 3 do capítulo 4, vocês vão ter ali uma fonte de pesquisa, pessoal, imensa sobre calor, tá? Que é utilizado nos Estados Unidos. Então, material gratuito disponível aí para vocês acessarem quando vocês quiserem e que eu deixo como dica de pesquisa. Então, como eu falei para vocês, o IBOTG médio e o metabolismo médio a serem utilizados são aqueles dos 60 minutos mais críticos de trabalho, mas 60 minutos corridos, tá? 60 minutos corridos, não pode ser minutos fracionados de diferentes horários, tá? Isso é importante. E uma coisa que eu sempre ressalto nos meus treinamentos, vocês devem avaliar a jornada de trabalho
integralmente. Então, vocês podem perceber que nessa tabela que eu coloquei aí, eu tenho um intervalo que vai das 9 da manhã até as 17 horas. Ou seja, eu avaliei diferentes ciclos de 60 minutos para que depois eu pudesse analisar qual foi o período mais crítico, para que eu pudesse, então, chegar à conclusão, dentro dessa faixa de horário, qual foi o período mais crítico. Eu não simplesmente selecionei um período, fui lá, fiz a avaliação e já presumi que ele é o período mais crítico. Não, pessoal, isso não está correto. O ideal é que vocês avaliem todos os ciclos de trabalho dentro dessa janela de 1 hora, para que depois vocês possam chegar à conclusão de qual vai ser o intervalo mais crítico, em termos de temperatura e taxa metabólica, ok? Nós temos ali 2 intervalos, um que vai da 1 até as 2 da tarde e das 2 da tarde até as 3 da tarde. Vocês podem perceber que para ambos a temperatura é de 31 graus Celsius, só que aqui nós temos taxas metabólicas diferentes. No horário da 1 até as 2 da tarde, a taxa metabólica média dada em watts é de 198, enquanto o horário das 2 às 3 da tarde é de 171. Então, nesse caso, o que vai trazer para a gente o período mais crítico, que vai ser o divisor de águas para a gente fazer essa escolha, vai ser a taxa metabólica. Então, por isso que é importante você avaliar toda a jornada de trabalho e não simplesmente sair extraindo um único intervalo de 60 minutos mais críticos e já tirar o seu resultado só dessa única janela de intervalo. Ok, vocês podem me questionar, Gustavo, mas tem casos onde isso é muito nítido, por exemplo, tá? Quando eu tenho um operador de caldeira e ele vai fazer ali o processo de desabastecimento, ou limpeza, por exemplo, das fuligens que ficaram ali numa parte da caldeira onde você tem um consumo ali de lenha, muitas vezes, para você gerar energia térmica. Ok, tem situações onde isso é muito nítido e você consegue caracterizar esses 60 minutos mais críticos facilmente, mas isso nem sempre acontece. E quando isso não acontece, o ideal é que você avalie a jornada de trabalho como um todo, tabelando esses resultados e enxergando quais são os períodos mais críticos em termos do IBUTG e em termos do metabolismo médio, ok? Sempre lembrando que nós temos ali várias tabelas de limite de tolerância para o calor, tá? Então, nós temos valores de nível de ação para trabalhadores aclimatizados, e essa tabela de nível de ação para trabalhadores aclimatizados é o valor de limite de exposição ocupacional para os trabalhadores não aclimatizados, tá? Então, vocês podem ver que nós temos tabelas que elas servem para 2 parâmetros ao mesmo tempo, de nível de ação para quem está aclimatizado e de limite de exposição para quem não foi aclimatizado, lá na NHO 06. Aqui nós temos os limites de exposição ocupacional ao calor para os trabalhadores aclimatizados, então vocês podem ver que é uma extensiva lista de valores de BUTG associados a uma taxa metabólica, diferentes taxas metabólicas e diferentes valores de BUTG. Lembrando que esses valores aqui são os valores que nós comparamos com o IBUTG e a taxa metabólica média ponderada no tempo. Então, aqui nós também temos o valor teto para trabalhadores aclimatizados e não aclimatizados, valores que em momento algum podem ser ultrapassados dentro da jornada de trabalho. E aqui nós temos algumas tabelas do anexo 3 da NR9, nível de ação para trabalhadores aclimatizados e limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores aclimatizados, ok? Aí aqui é a região de incerteza que eu tinha falado para vocês também, que é aquela incerteza associada à exposição do trabalhador para trabalhadores também aclimatizados. Dentro desse intervalo aqui, a minha incerteza de resultado é muito grande. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa metabólica de 189 watts e a temperatura que eu obtive foi de 30 graus Celsius do meu IBUTG, olha, tudo bem, essa temperatura está válida, mas você está numa região de incerteza muito grande, tá? Então, dentro desse intervalo de 29,1 a 30,5, a sua exposição talvez seja uma exposição maior do que a que você obteve com o seu equipamento. Por isso que nesse tipo de situação é muito importante a avaliação contínua, a avaliação periódica e uma boa estratégia de amostragem. E uma coisa que eu sempre observo é que o anexo 3 da NR9 não considera valores de limite de exposição para trabalhadores não aclimatizados. Tudo que nós encontramos no anexo da NR9 e da NR15 presume que o trabalhador seja aclimatizado, ok?
E aí, outra questão importante para a gente dar fechamento é a correção do IBUTG por tipo de vestimenta. Então, vocês podem perceber que o IBUTG média ponderada no tempo, posteriormente, ele é comparado com um valor que é o valor que corresponde ao isolamento térmico da vestimenta. Então, o que acontece? Eu obtive um valor médio de BUTG. O meu valor de BUTG foi obtido, beleza. Mas será que a vestimenta que essa pessoa utiliza, o macacão, um avental, a vestimenta que ela utiliza, ela aumenta o IBUTG? Ela pode adicionar alguma coisa ao IBUTG? Então, é aí que eu destaco para vocês o quadro 2 da NHO 06, versão 2017, e o quadro 4 do anexo 3 da NR9, onde nós temos ali o valor que deve ser adicionado ao IBUTG média ponderada de acordo com o tipo de vestimenta. Vocês podem perceber que esse IBUTG, ele deve ser adicionado à média. Vocês podem ver que tem um traço aqui em cima do IBUTG que simboliza que esse é o resultado médio, ok? Então, se essa pessoa utiliza uma vestimenta e essa vestimenta não permite a troca térmica com o meio, você vai ter que acrescentar algum desses valores que está aí. Ou seja, o seu IBUTG ele vai ser majorado, o valor ele vai ser aumentado de acordo com o tipo de roupa que esse trabalhador utiliza, ok? Então, essa tabela tem como base a CGH de 2016 e a ISO 7243, versão de 2014, ok? Então, eu destaquei aqui a ISO, onde nós temos essa origem, só que eu sempre destaco também que a norma ISO, a 7243 e a 9920, elas determinam outros tipos de valores de índice de isolamento térmico, de CLO, para EPIs, para outros tipos de vestimenta que nós não encontramos no anexo 3 da NR9 e na NHO 06 de 2017. Tá? Então, é importantíssimo que vocês tenham em mente que às vezes, ou dependendo do caso, frequentemente, vocês não vão encontrar o valor de vestimenta lá, um valor associado a uma determinada vestimenta, para você aplicar o fator de ajuste dessa vestimenta, ou seja, o valor que vai ser corrigido do seu IBUTG, tá? Para você aplicar essa correção, você precisa do fator de ajuste da vestimenta. Mas, como eu disse, nem sempre vocês vão encontrar ela nessa tabela aqui, e aí você vai ter que consequentemente, fazer uma pesquisa e tentar encontrar esses valores na ISO 7243 ou então na ISO 9920, onde nós temos valores para equipamentos de proteção individual, por exemplo, qual que é o isolamento térmico de respiradores, tá? Respiradores que podem ser usados por esses trabalhadores, coisa que infelizmente nós não temos na norma. Então, situações como essa, onde eu tenho o uso de macacão, onde eu tenho o uso de macacão Tyvek, respirador, capacete, às vezes a gente não vai encontrar esse valor na legislação nacional e nós teremos que fazer essa pesquisa em normas internacionais, beleza? Sempre lembrando que as vestimentas, elas têm valores de isolamento térmico diferentes, tá? Desde uma roupa íntima até uma roupa, por exemplo, de esquimó, uma roupa mais grossa. Todas elas têm um isolamento de índice térmico diferente, valores de CLO totalmente distintos, e isso vai depender do tipo de tecido, do volume e da espessura dele, tá? E por fim, nós temos aqui as questões relativas aos equipamentos, os monitores de estresse térmico, por exemplo. Então, nós sabemos que nós utilizamos ali basicamente 3 sensores, que é o termômetro de bulbo natural, que deve ser colocado água destilada ali dentro dele, para você fazer essa leitura da temperatura úmida desse ambiente, tá? Então, por isso que o pavio, ele é umidificado com essa água destilada, tá? Então, é importantíssimo o uso dessa água destilada, conforme prevê a ISO 7243. Nós temos também o uso do termômetro de bulbo seco. Esse termômetro de bulbo seco, ele deve ser utilizado agora com uma proteção contra as radiações do entorno, tá? Então, eu coloco esse protetor de bulbo seco, que nada mais é do que uma camada de microporos que permite a troca de ar do termômetro com o ambiente, mas isola ele de potenciais radiações térmicas que possam incidir sobre esse sensor. Então, ele troca
calor com o ar ambiente através desses microporos, mas ele não permite a absorção do calor por radiação térmica. Para falar a verdade, isso já existe há muito tempo, tá? Desde o começo do século passado, já havia a previsão disso nos equipamentos de estresse térmico, mas fazendo algumas experiências, eu não vi grandes diferenças no resultado final, mas legalmente ele deve ser utilizado. E por fim, nós temos o termômetro de globo, que é o globo de 6 polegadas, tá? Pintado em preto fosco. Essa película ela deve ser a mais fina possível, pintada de preto fosco, geralmente é de 1 milímetro, é coisa bem fininha mesmo, e nós temos esse globo de cobre, e aí ele é posicionado sobre o sensor, que fica bem centralizado, e que, assim como um corpo negro, de índice de emissividade de 0,95, ou seja, 95%, ele vai absorver essa energia radiante para que possa ser feita a aferição da temperatura de globo, ok? E aí algumas características do equipamento, tá? E é importante ressaltar que a gente pode utilizar o conjunto eletrônico do BOTG desde que ele responda de forma similar ao conjunto convencional, principalmente em relação ao dispositivo de temperatura de globo. O termômetro de globo de um conjunto eletrônico, ele deve ter uma resposta similar, equivalente a um dispositivo de conjunto convencional, que é esse termômetro de mercúrio, essa árvore que era utilizada antigamente, né, para fazer a avaliação de estresse térmico. Então, o seu equipamento eletrônico deve ter, principalmente na questão do globo, uma resposta similar a esse conjunto convencional que era utilizado antigamente, tá? E sempre ressaltando que o uso de um globo de 2 polegadas, que é esse globo pequenininho, aí ele precisa de uma correção, tá, para ser aplicado. Dá até para aplicar um globo de 2 polegadas, ele vai ter uma estabilização mais rápida, porque a massa de ar dentro dele é menor, mas para você fazer esse uso do globo de 2 polegadas, você precisa usar uma equação de correção que está prevista no anexo B da ISO 7726. Então, não é simplesmente usar um termômetro de globo de 2 polegadas, porque você vai estabilizar o equipamento mais rápido e extrair os resultados. Não, você precisa fazer um ajuste desses resultados, ok? Então é isso, pessoal. Rúbia, estourei um pouquinho o horário aqui, perdão, querida, mas eu só quero deixar os últimos recadinhos. Isso tudo que eu falei aqui para vocês é um resumo, e bem rápido, do que nós temos em termos de sobrecarga térmica. Há muito mais o que ser visto. Então eu convido vocês também a lerem mais sobre esse tema no meu blog da revista Proteção, Higiene Ocupacional em Ação, que eu escrevo lá a cada 15 dias, mais ou menos, ou semanalmente. Isso depende da demanda de trabalho que eu tenho aqui, mas eu estou sempre postando novos artigos, e os últimos foram sobre sobrecarga térmica, abordando sobrecarga térmica. Então, vocês vão ter ali pelo menos 3 artigos onde eu estou dando alguns exemplos de cálculos, coisa mais simples, mas que ajuda muito no entendimento de como deve ser feito o uso das equações para a determinação de BOTG média ponderada e da taxa metabólica também média ponderada. Fica o convite aí para vocês, e, mais uma vez, agradeço a todos, a equipe do Academy SST, a minha querida Rúbia, grande amiga, ao Jorge também pelo apoio, e aí estão meus contatos da minha consultoria, a GV Segurança e Saúde Ocupacional, tá aí o site da consultoria, tá aí o meu e-mail de contato, e também vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, através do nome Professor Gustavo Rezende, e também o meu canal no YouTube, onde eu também, toda semana, tenho ali um convidado para falar de higiene ocupacional. Esses dias eu recebi o meu colega, o meu grande amigo, Rafael Gerges, do LAEP, para falar de luvas anti-vibração. Então, enfim, vai lá, procura que vocês vão encontrar muito material disponível. No mais, agradeço a todos, peço desculpa aí por estar correndo, porque realmente é muita coisa para a gente falar, e eu me empolgo, a Rúbia sabe, quando é higiene ocupacional, seja qual for o tema, me empolgo, mas sempre é um prazer aqui estar compartilhando essas ideias e esses conhecimentos com vocês. Muito obrigado, e eu fico à disposição. Show de bola, querido. Como sempre, né? Sensacional a sua apresentação. O pessoal está aqui fazendo muitos comentários, obviamente todos eles extremamente positivos pela sua explanação, sempre claro e objetivo, como sempre.
E quando eu falo que, sem dúvida nenhuma, é a minha referência com relação à higiene ocupacional, vocês viram que eu não falei à toa, né? Isso não é conversa de comadre, não. Realmente, o menino domina o assunto. Olha só, Gu, eu deixei para o pessoal aqui no chat um link de um grupo do WhatsApp para quem tiver interesse no curso do Gustavo, tá? O Gustavo tem curso, tem vários, né, Gu? Sobrecarga térmica, só um deles, né? E aí eu deixei aqui no chat, se as pessoas tiverem interesse, podem mandar para a gente mensagem lá. Gente, mas não esquentem a cabeça com relação a gente responder de imediato, tá? A gente está aqui no evento hoje, então não necessariamente vai conseguir responder de imediato, mas a gente fez isso com o curso lá do Robson, tiveram bastante pessoas interessadas que já estão lá guardando informações, e as pessoas que se interessaram no curso do Gustavo também entrem aí, eu mandei no chat, então é só copiar e entrar lá no WhatsApp, e a gente passa outras informações para que vocês possam não só ter acesso ao curso sobrecarga térmica, como o Gustavo também tem outros, mas também para que a gente possa direcioná-los a todas as redes sociais onde você encontra mais informações e mais materiais do nosso queridíssimo Gustavo. Gu, o que a gente está fazendo? Como a gente está com os horários de palestras bem apertadinho, a gente não está, hoje principalmente, né, a gente está com o horário bem apertado, mas não porque o pessoal atrasou, né, porque realmente são muitas informações hoje. A gente vai estar pegando essas perguntas, passando para o pessoal, e aí depois a gente vai fazer um e-book do evento, que vai ser distribuído para todo mundo que fez a inscrição lá no site, e a gente encaminha todas as perguntas para você poder, mais uma vez, contribuir com a galera, pode ser? Perfeito, perfeito. Eu fico à disposição. As perguntas, então, a gente responde, e aí, com certeza, o pessoal vai ter acesso a esse material aí. E agradeço pelas perguntas também, vi até algumas delas aqui bem interessantes, mas com certeza a gente vai respondê-las aí para o pessoal não ficar com essas questões aí depois. Perfeito. Então, por enquanto é isso, Gustavo Rezende conosco, mas eu falo por enquanto por quê? Porque amanhã tem mais Gustavo com a gente, tem um painel de higiene ocupacional e painel de RO e PGR, que o Gustavo vai estar com a gente aqui também, e vocês vão ter a oportunidade aí de trazer outros dados. De repente, a gente até responde essas perguntas lá no painel de higiene ocupacional, embora vão ter outros profissionais, também falaremos de outros assuntos que não só sobrecarga térmica, mas vocês vão ter a oportunidade de mais 2 interações com o Gustavo aí no decorrer do Academy SST terceira edição. Gustavo, muito obrigado, manda um abraço para todo mundo aí, sobretudo dá um aperto nos Zeus, que a gente já percebeu que acordou o fofo, e a gente vai se falando aí durante o final de semana, tá bom? Obrigado pela sua contribuição, sensacional como sempre. Obrigado, mais uma vez agradeço a participação de todos. Valeu, Rúbia. Fico à disposição aí, galera. Um ótimo evento a todos e a gente se vê em breve. Até mais.